e outras profissões liberais terão um aumento de carga muito relevante. E agora o Bernard Tapie, que é o secretário especial para a reforma da Previdência lá do Ministério da Fazenda, está explicando as dinâmicas da reforma e como elas não serão uma carga adicional para empresas, pessoas jurídicas e também para as pessoas físicas. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de relações internacionais e vamos falar da situação na China com a Larissa Wachowski. A senhora Larissa está aqui conosco já. Aqui está conosco. Muito boa tarde, Larissa. Larissa, que é sócia da Avalia e Senior Fellow do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Larissa, muito boa tarde e muito obrigado por sua participação aqui no Closing da BMC. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Larissa, hoje tivemos a notícia da China desta redução, ou melhor, uma desaceleração da velocidade de arrecadação lá na China. Há vários dias temos informações que vêm da segunda maior economia do mundo de uma progressiva desaceleração da atividade econômica. O presidente Xi Jinping também anunciou que não serão mais divulgados os dados do desemprego entre os jovens. Temos uma crise do mercado imobiliário que está voltando a acontecer após os problemas enfrentados há poucos meses, né? Há cerca de um ano atrás, um ano e meio atrás, com a Evergrande, agora é a Country Garden. Então a primeira pergunta que lhe faço é: como está nesse momento a situação econômica da China e quais poderiam ser as consequências de uma eventual desaceleração ou crise econômica na China para o resto do mundo? Olha, eu acho que a gente precisa tentar entender o que está acontecendo na China hoje com uma certa cautela, né, sem precipitação. Todos esses problemas que foram citados, eles são problemas verídicos, né? Eles existem, e há outros problemas que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, sobretudo se intensificando ao longo dos últimos anos, por algumas questões como questões geopolíticas. Então, as dificuldades de relacionamento entre a China e os Estados Unidos, que causam uma série de impactos como, por exemplo, a China ter restrições na importação de produtos de alta tecnologia, outras questões que são questões que nos atingiram a todos, né, como a pandemia de Covid-19, e é um processo do qual a China está aos poucos saindo, né, depois de ter inicialmente controlado a pandemia e ter intensificado as medidas de prevenção ao espalhamento da Covid-19, principalmente no ano de 2022, e esses reflexos econômicos dessa tentativa de contenção, eles continuam aparecendo, né? Eles continuam presentes. Não foi restabelecido o consumo das famílias, não foi restabelecida a confiança das famílias para consumir, o que é um grande objetivo do governo chinês. Além disso, a gente tem questões relacionadas a setores específicos, como o que você mencionou, o setor imobiliário, que é um setor que a China reconhece como importantíssimo para a sua economia, com uma relevância muito grande no PIB chinês, mas que, ao mesmo tempo, é um setor que carece de reformas, que carece de revisões, principalmente pelo seu alto grau de alavancagem. Então, a gente vive um momento em que há questões nessa janela, né, neste momento que estão ocorrendo na China, como consequência de todos esses elementos que eu narrei, e há ainda questões relacionadas a um panorama mais amplo, mais estrutural, que é a mudança de modelo econômico que a China busca fazer na sua economia, né, uma economia que tradicionalmente, nas últimas 4 décadas, até mais ou menos os anos de 2010, meados de 2010, era muito voltada ao investimento em infraestrutura e à produção manufatureira, e que agora busca se transformar numa economia mais baseada no consumo, sobretudo o consumo doméstico. Quando eu digo que a gente precisa ter uma certa cautela na avaliação dessa situação, digo isso porque a gente não pode cair no erro
que tradicionalmente se cai, né, de achar que as coisas estão simplesmente indo muito mal na China, né, que a China está à beira de um colapso econômico. Se a gente olhar ao longo dos últimos anos, essa teoria ela tem sido apresentada em diversas situações e repetidamente não se concretizou. Então, me parece que a gente precisa olhar com calma e com uma avaliação crítica para esses elementos, que são elementos de preocupação, mas que, a meu ver, não indicam, neste momento, um colapso da economia chinesa ou um risco de que isso irá se espalhar internacionalmente e afetar outros países. Assim como, eu estou falando aqui do Brasil, não acredito que terá grandes impactos no curto e médio prazo, mas impactos longevos na relação econômica, por exemplo, entre o Brasil e a China. Pois é, Larissa, só para terminar esse ponto, depois eu vou deixar a palavra para a Isabela, essa questão do setor imobiliário que você citou, porque o setor imobiliário na China representa 30%, 35%, segundo alguns cálculos, até mais do que isso, do PIB nacional. Temos, de fato, e obviamente movimenta não apenas o setor de construção civil, mas uma série de outros setores, não por último o setor financeiro, com emissão de dívida dessas empresas, ou também no mercado financeiro, com ações dessas gigantes que são listadas em Xangai e Hong Kong. Então, eu te pergunto, só para a gente completar esse quadro do setor, da economia chinesa. O setor imobiliário, nesse momento, está enfrentando uma crise sistêmica? Temos, de fato, risco de falência progressiva destas empresas? Ou o governo chinês vai intervir injetando mais dinheiro com esses estímulos fiscais que todo mundo no mercado está aguardando já há alguns meses? É difícil saber exatamente o que o governo chinês de fato fará, mas me parece que eles têm, sim, os instrumentos necessários para atuar de uma forma mais incisiva no setor, se assim o desejarem. Não sei se gostariam de fazer isso nesse momento, porque me parece ser também uma intenção do governo chinês dar uma demonstração clara ao setor de que eles precisam rever as suas políticas de alavancagem, que são consideradas políticas irracionais, exageradas, de risco extremo. Então, é um setor muito importante para a economia, como você muito bem disse, mas é um setor também que tem sido, de certa forma, avisado, digamos, ao longo dos últimos anos, de que eles precisam rever as suas práticas recorrentes de tomada de crédito e alavancagem. Então, a minha dúvida é até que ponto o governo chinês vai deixar que essa situação se sustente, tendo em vista que ele também pretende mandar uma mensagem para essas empresas de que a reforma que se pretende fazer no setor, ela é séria, importante e prioritária. Agora, não me parece ser o caso de que o governo chinês careça, de fato, de instrumentos para atuar nesse caso, se assim o desejar. Então, eu não vejo um risco sistêmico e acho que o governo chinês privilegiaria o atendimento às demandas das famílias chinesas, no sentido daqueles compradores que investiram em imóveis dessas empresas e que se veem numa situação de precisar, né, ter os seus imóveis ou, de alguma forma, o seu dinheiro de volta. Então, eu acho que a preocupação do governo chinês será mais voltada às famílias que fizeram investimentos nesses imóveis produzidos ou prometidos por essas empresas do que em salvar as empresas em si. Mas não me parece ser uma questão de escassez de instrumentos para atuar, e sim, talvez uma vontade política, uma decisão política de trabalhar esse setor, né, para que não se perca o objetivo, que me parece ser o objetivo do governo chinês, de fato trabalhar pela desalavancagem desse segmento. Perfeito. Isabela.
Eu queria entender como é que você está enxergando a China hoje, né, que tem a pretensão de se tornar a maior economia do mundo, num tempo aí pequeno até, né, tem uma evolução muito grande nos últimos anos, tinha uma perspectiva diferente de agora, do primeiro semestre, agora do segundo semestre. Tem a questão também de dados, né? São sempre acusados de não revelarem os dados corretos, né? Tanto da economia quanto da saúde. A realidade sobre a economia chinesa, o quanto isso você acredita que é real, né, de todos esses números, toda essa crise, e o quanto isso pode prejudicá-los nessa subida aí que eles pretendem, né, na alavancagem a ser a maior economia do mundo. Mas a gente sabe também que eles são muito seguros, né, são muito bem planejados. Qual que é a sua visão em relação a essa caminhada da China? Me parece que, conversando com diferentes analistas não chineses, analistas internacionais que seguem a economia chinesa há bastante tempo, que existe uma impressão geral de que os grandes números da China, eles de fato batem com as estimativas de outros analistas, digamos, independentes ou internacionais mesmo, né? Os grandes números, principalmente os números relativos ao crescimento do PIB, né? Um número que foi questionado em diferentes ocasiões ao longo dos últimos anos. Então, eu lamento que alguns dos dados, de fato, eles sejam cercados de mais mistério, como esse do desemprego entre os jovens, né? Mas, de forma geral, me parece que sim, que os dados têm batido com a realidade e que vários analistas que se debruçam sobre esse assunto detalhadamente têm repetidamente chegado a essa mesma conclusão. Então, eu acho que não tem grandes motivos para a gente desconfiar em larga escala desses dados. Eu acho que existem questões relacionadas aí até à própria comunicação de alguns desses temas, e um desses casos é essa medida recente relacionada ao desemprego entre os jovens, que eu acho que acaba causando mais problemas de comunicação e de entendimento, né, para aqueles que mergulham no assunto e tentam entender o que está de fato acontecendo na China. Mas as minhas perspectivas, elas continuam perspectivas positivas. Eu acho que essa mudança de padrão de crescimento econômico, de modelo de crescimento econômico, ela é de fato necessária. A própria reforma que se está tentando impor ao setor imobiliário, ela também é de fato necessária. Ou seja, são problemas que são reconhecidos na economia chinesa e que precisam ser consertados para que a China consiga ter sucesso nessa sua mudança de modelo econômico. Sem essas mudanças, vai ser difícil, de fato, ter uma nova economia consistente, com qualidade, como eles têm tentado definir, com uma prosperidade comum, que tem sido um lema, né, demonstrado do governo chinês em relação a garantir maior igualdade de oportunidades entre as diferentes partes da população chinesa, a relação campo-cidade, por exemplo, que ainda é bastante... em que há muita diferença no padrão de vida, né, das pessoas. Então, eu acho que esses temas são todos temas importantes e que são reformas que, de fato, precisam acontecer. O que se questiona, em grande medida, é a forma como essas reformas estão sendo apresentadas, impostas, e se elas, de fato, terão algum resultado, né? Porque algumas delas não têm se mostrado de tanto sucesso. Mas eu acho que a visão de que uma transição de modelo econômico é necessária, dessa economia muito focada no investimento em infraestrutura e na exportação manufatureira para uma economia de consumo, ela é de fato a visão acertada. Não tinha como a China continuar crescendo como ela cresceu até aproximadamente o ano de 2010, cerca de 10% ao ano. Não havia sustentabilidade nesse crescimento, e já se sabia que essa redução seria reduzida ao longo do tempo, inclusive na medida em que a China fosse capaz de não só crescer a sua economia, mas crescer o seu PIB per capita e dar maior qualidade de vida à sua população.
Agora, essa transição de modelo econômico, ela é difícil, é sofrida, e principalmente vai precisar conquistar a confiança das famílias para que esse consumo de fato seja elevado para patamares que venham a sustentar o continuado crescimento econômico chinês. Não naqueles patamares, né, nos números que a gente costumava ver, mas um crescimento constante, porém não tão acelerado. O Brasil, ele tem muito a se beneficiar desse crescimento, o Brasil e o mundo. Eu estou falando da perspectiva brasileira por estar falando desde o Brasil, mas a gente sabe que a China é um importante motor do crescimento econômico mundial e países exportadores de commodities, muitos se beneficiaram desse crescimento econômico ao longo das últimas décadas e poderiam se beneficiar dessa transição de modelo econômico também, inclusive tentando sair desse elemento, né, dessa característica de serem apenas exportadores de commodities para serem exportadores de produtos de maior valor agregado. Porque na medida em que você consegue, de fato, conquistar o consumo das famílias chinesas, elas passam a consumir e a China consegue ter um consumo interno mais sustentado, esse consumo é não só para a produção interna, mas também para os produtos importados. Então, seria uma grande janela de oportunidade para países que queiram também reduzir a sua, aumentar a sua carga de exportação de produtos manufaturados e produtos de maior valor agregado, o que certamente beneficiaria o Brasil, por exemplo. Perfeito, com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque a China teremos mais notícias, né, vindo da China, e a Larissa Wachowski, que é sócia da Valia e Senior Fellow do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, será nossa convidada em próximas ocasiões. Por enquanto, muito obrigado, Larissa, foi um prazer tê-la conosco hoje aqui no Closing da BMC. O prazer foi todo meu, obrigada, gente.